Tashi dele e bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com a hora que estejas a ver este pequeno vídeo. E claro que é fundamental para esta experiência de Dharma orgânico, eu vou-lhe passar a chamar sustentável, sem transgénicos, sem corantes, que as coisas não sejam deixadas numa mera teoria, numa mera especulação. Então espero que tenhas procurado fazer a observação da tua própria mente, para ver se o sofrimento é parte intrínseca da natureza da tua mente ou não. Então, se fizeste a observação, eu vou partir do pressuposto que sim, se não podes ver o vídeo atrás e fazer essa observação, podes facilmente perceber que a tua mente, a tua consciência, o que lhe quiser chamar, podes facilmente perceber que não está sempre a sofrer. Mas também se pode dizer que não está sempre num estado de grande felicidade, de grande êxtase. Na realidade, se observares a tua mente, seja numa simples sessão de meditação, mas especialmente ao longo do dia, nas tuas atividades diárias, vais perceber que as experiências agradáveis e desagradáveis são momentâneas, são temporárias, são transitórias, impermanentes. E isto é extremamente importante. É importante perceber que a nossa mente não é como o carvão, que é negro por mais que o laves. Ou seja, é uma verdade, a tua mente não está sempre num estado de negrume, vamos assim dizer, de tristeza, de depressão, de raiva, de acabrunhamento. Se essa fosse a sua verdadeira natureza, tal como o carvão é preto, então não há nada que tu possas fazer para tornar o carvão branco. Da mesma forma, não há nada que tu poderias fazer, nenhuma prática, nenhuma terapia, nada que tu pudesses fazer para deixar de estar neste estado, porque era a sua natureza. Então todos nós podemos observar a nossa própria mente, seja na meditação, seja ao longo do dia, e perceber muito claramente, que ninguém está 365 dias por ano, 24 horas por dia, às vezes nem sequer 60 minutos por hora, certo? Com o mesmo estado emocional, com a mesma tristeza, neste caso, com a mesma depressão. Então há flutuações. Então às vezes basta alguém contar-nos alguma coisa, dar-nos uma gargalhada, para que nem que seja por segundos a cor da tua mente muda, vamos assim dizer. O mesmo podemos dizer que a mente também não é como um giz branco, como cal branca. Então a mente, como dizemos, é algo mais livre, podemos assim dizer. É claro que temos esta expectativa, às vezes temos também uma expectativa exagerada que a nossa mente esteja sempre num estado de felicidade, de êxtase, de, como é que se costuma dizer em português, de euforia. Mas também não é verdade. É uma expectativa exagerada e que não funciona. Na verdade, essa é parte da causa dos nossos problemas. É esta expectativa, este apego de um estado de permanente felicidade, especialmente quando procuramos essa permanência, naquilo que é naturalmente impermanente. Então não estou a pedir para acreditar em nada daquilo que eu estou a dizer ou do que o Dharma diz, porque o Dharma não precisa que acreditemos. O Dharma é as coisas como elas são. Então podemos ver que não estamos permanentemente num estado de sofrimento, não estamos permanentemente num estado de felicidade. Então temos que perceber qual é a natureza da mente, que não é definitivamente isto nem aquilo. Há uma certa liberdade. Então, na natureza das coisas, a verdadeira natureza está sempre presente. O que significa que esta verdadeira natureza da mente, que experimenta sofrimento, que experimenta alegria, mas ela não é este sofrimento nem esta alegria. Isto é algo que tu podes chegar pela tua própria experiência. Ou seja, a experiência de sofrimento é algo circunstancial e temporário, e também as experiências de alegria e felicidade, especialmente como nós as concebemos, são também temporárias. Nada é duradouro. Qual é a grande lição que podemos tirar daqui em relação ao vídeo passado?
é que se o meu sofrimento, se as minhas emoções são temporárias, não são duradouras, não fazem parte da natureza da mente, são algo extrínseco que se manifesta na natureza da mente e que a mente se identifica, então isso pode ser facilmente purificado. Estas são as boas notícias. É que podes chegar a essa experiência, a essa conclusão, pela tua própria observação. Não por acreditar naquilo que eu estou a dizer, não por acreditar em textos, não por acreditar em nada. Não é uma questão de acreditar. O Dharma simplesmente expõe os métodos para nós termos acesso à nossa própria inteligência e experiência. Não é preciso o corante, nem a pretensão da intelectualidade budista ou academicismo. Tens que te sentar e observar. Então espero que possas observar a pureza intrínseca da tua mente, ganhar autoconfiança, de que podes lidar com os diferentes fenómenos. Podes lidar com a felicidade, usufruir da felicidade sem criar expectativas exageradas. Podes saber que as circunstâncias adversas e os desafios surgirão, mas que são impermanentes e que tu tens a capacidade de lidar com eles. Podes aumentar a tua autoconfiança. Mas seja nos ditos bons momentos ou nos ditos maus momentos, tens confiança que essa não é a natureza da tua mente. Dá-te uma certa equanimidade, um certo equilíbrio que te permite lidar com tudo. Essa é a verdadeira liberdade, poder lidar com tudo, mantendo a mente não afetada. Isso é começar a descobrir a nossa liberdade intrínseca. Eu penso que são fantásticas notícias, mas mais fantásticas quando nós podemos observá-lo e experimentá-lo. Então, que posso dizer assim, as bênçãos do Dharma, ou seja, a influência positiva do Dharma, da realidade, as bênçãos da realidade, se conectem com a realidade da tua própria mente, a realidade da tua própria experiência, e possas começar a ganhar verdadeiro interesse em obter esse resultado. Ok, o resto, bom dia. Continuaremos com este tema ainda mais um vídeo, pelo menos.